Olá pessoal, neste vídeo estaremos falando sobre continuidade e descontinuidade de uma função. O que acontece, né? Existem funções que em toda a sua trajetória, né, em todos os seus pontos, há continuidade. Mas existem funções que em determinados pontos, em determinados intervalos, existe uma descontinuidade, que faz com que a função seja descontínua naquele ponto. Para exemplificar, né, temos esse desenho dessa função aqui que você está vendo, né, esta função aqui, em que o intervalo, que é determinado por esta linha tracejada rosa aqui, em que esta parte da função, neste intervalo, ele é contínuo. Por que nós falamos que ele é contínuo? Porque não tem nenhuma interrupção, não tem nenhum intervalo, nenhum ponto, né? Quero dizer, que faça com que esta função perca sua continuidade, né? Durante sua trajetória. Para exemplificar isso, eu trouxe um desenho aqui, um desenho que vai nos mostrar de forma mais visual o que eu quero dizer. Esse desenho aqui é o desenho de uma ponte, certo? Esta ponte, ela tem uma certa continuidade, né? Que se um carro, por exemplo, que quiser passar deste lado para este outro lado da estrada, ele consegue passar sem problema algum. Mas se acontecer, por um caso dessa ponte, né, sofrer essa interrupção aqui, essa parte aqui da ponte quebrou, caiu, né? Aí agora já não tem mais essa parte da ponte, o carro ele vai conseguir passar para o outro lado sem nenhum problema? Não, né? Porque agora ele tem uma interrupção, ele tem uma parte da ponte que é descontínua, né, da outra em uma determinada parte. Então vamos ver o que esse desenho quer nos falar. Existe, né? Imagina a ponte como se fosse um intervalo de uma função. Existe, né, nessas funções descontínuas um determinado ponto que faz com que essa função ela, né, seja descontínua de alguma forma. E vamos exemplificar agora três formas em que esta função ela pode ser descontínua. Que ela pode ser descontínua de três formas. Imagina esta função. Essa função ela está determinada aqui em seu intervalo A até B, intervalos abertos, né? No ponto C, nós podemos perceber que esta função ela é descontínua, mas ela é descontínua de uma forma diferente. Ela é descontínua porque no ponto C desta função, o ponto C, o f de C, ele não é definido. Nosso f de C neste intervalo dessa função, ele não é definido, porque podemos perceber que o C é, né, uma bolinha aberta, ou seja, não tem um valor para um ponto determinado como C. Um outro exemplo é esta função. Ela nos fala que agora existe em um determinado C esta situação. Esta situação nos diz o quê? Que o limite de f de x quando x tende a c, ele não existe. Então se você observar que se você vir por este lado aqui, ela vai ter um limite. Se você vir por este outro lado aqui, ela vai ter outro limite. Então o limite, né, das laterais, eles não são iguais. O limite pela esquerda é diferente do limite pela direita. Isto é um exemplo de uma outra função que é descontínua em um determinado intervalo aberto. Um outro exemplo é esta função. Esta função nos mostra agora que em um determinado ponto, que é o ponto C dessa função, deste intervalo, ele é deslocado, né, de onde a função é contínua. Então, nesse ponto, o ponto C, nós temos um f de C diferente, né, do limite de f de x. Se a gente observar, então, o limite de f de x
né, que é esse daqui, ele é diferente do f de c, porque o nosso c ele está definido em outro local desta função. Então, esses são 3 exemplos que definem a continuidade de uma função, porque se na função tiver, né, neste intervalo de uma função, acontecer uma dessas 3 situações, né, em que nós mostramos, esta função ela é descontínua. Se acontecer, ela é descontínua. Se não acontecer, nenhum dos 3, né, então ela é contínua. Esta função nesse determinado intervalo.